Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma esplendorosa, de forma que Ele queira abençoar, né? A gente sempre fala que se Deus quiser ou Deus quer, na verdade nós não sabemos, né, qual é a vontade de Deus. Nós podemos até afirmar que a vontade dele é que nós sempre tenhamos o melhor, sempre tenhamos uma vida de qualidade. Isso a gente pode afirmar, né? Só que nós temos um curso de vida a ser vivido que já está traçado por ele, nós temos que passar por essa vereda. E eu queria hoje falar algo que me chamou a atenção nessa passagem que eu li hoje pela manhã. Nesse primeiro vídeo do ano de 2023. Mas vamos fazer uma oração primeiro. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua santa presença nesse momento. O Senhor seja glorificado, meu Deus, exaltado, magnificado. Seja o Senhor sempre bem-vindo em nossas vidas. Que o Senhor possa viver em nós, estar conosco e viver em nós, meu Deus, na pessoa do teu Espírito. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais um ano que passou, meu Deus, mais um ano que se foi. E estamos começando um novo ano. Que as coisas boas e ruins ficaram para trás. E não sabemos o que nos espera neste ano. Sempre felicitamos uns aos outros para que todos tenham um feliz ano novo. Mas nem sempre é assim para todo mundo, meu Deus. Mas seja lá o que for, ou como for esse ano de 2023, seja conosco, esteja conosco. Porque se o Senhor estiver conosco, certamente passaremos por toda e qualquer situação e vamos passar ilesos, chorando ou sorrindo, mas vamos passar, meu Deus. E o mais importante é mantendo a nossa salvação. Em nome de Jesus. Inspira-me no que vamos falar, meu Deus. E assim possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Em nome de Jesus. Amém. Bom, diz assim a palavra do nosso Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco, em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que me chamou a atenção nesses versículos de Marcos, capítulo 6, no verso 30 até o 34, é esse último versículo. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Jesus sempre tem compaixão das pessoas. Mas observe o que ele fala. Tinha compaixão deles porque eram... Qual era o motivo da compaixão de Jesus? É porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus se compadeceu daquela multidão e comentou que aquela multidão eram ovelhas que não tinham pastor. Você vê que as pessoas estavam tão sedentas. Sedentas do quê? Do que Jesus dava. Do que os apóstolos davam. E o que os apóstolos davam? O que os apóstolos fizeram?
Eles obedeceram o que Jesus falou, mandou. Eles curavam os enfermos, eles expulsavam os demônios, eles ensinavam a palavra de Deus, eles ensinavam a respeito do reino de Deus. O que Jesus fazia? A mesma coisa. Jesus ensinava aos discípulos o que fazer. E por que eles estavam sem pastor? Porque a ovelha precisa de alguém para cuidar delas, sabe? Para orientá-las, para mantê-las saudáveis. E ele faz uma parábola, ele faz um comparativo às pessoas. Você vê que hoje em dia nós estamos em um mundo repleto de religiões, repleto de pessoas que falam de Deus. E ainda hoje Jesus, ele afirma a mesma coisa. Ele olha para o mundo, que é como um deserto. É como um deserto. Jesus foi para estava num lugar e ia para o deserto e a multidão ia atrás. Quer dizer, as pessoas iam para o deserto, passavam privações no deserto para buscar com sede, fome, do que Jesus dava. O que Jesus ensinava? Ele curava as pessoas. Ele expulsava os demônios. Ele libertava as pessoas do seu sofrimento. E depois que ele fazia isso, ele entrava com o ensinamento. O que acontece hoje em dia é a mesma coisa. Jesus se compadece, olhando para o mundo que é um deserto, vê uma multidão de ovelhas sem pastor. E o que é pior, com muitas igrejas, com muitas religiões, e as pessoas estão desbaratinadas. Elas estão sem saber o que fazer, para onde ir, e às vezes, quando alguém oferece alguma coisa, um pouquinho do que Jesus fala, elas ficam ali. E às vezes passam por desertos e ficam ali, sabe? Só que as pessoas precisam apenas de uma coisa, de vida, de paz. E hoje em dia as pessoas, os que estão à frente dos trabalhos, principalmente falando da palavra de Deus, muitos deles sobem ao altar, não sabem nem o que estão fazendo. Eles não param para pensar que ali estão pessoas que são como ovelhas e que precisam de uma orientação, precisam de uma palavra, precisam ser curadas, precisam ser libertas. Libertas não só dos espíritos malignos, mas libertas delas mesmas, libertas do eu, do ego, sabe? Da avareza, da arrogância, do eu sou, do eu sei, sabe? E essa mudança só é proporcionada pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Então, aqueles que estão à frente de um trabalho, sobe ali no altar ou no palco, sei lá aonde sobe, e começam a falar a palavra de Deus, mas se esquecendo do que aquelas pessoas precisam. Sabe? Então, por isso que Jesus falou daquele jeito. Ele olha, tem compaixão da multidão, e tem compaixão por quê? Porque era uma ovelha sem pastor. Quer dizer, pessoas precisando de cuidados, pessoas precisando de orientação espiritual e não tendo. Muitas das vezes chegam nas igrejas e tal, e é colocado sobre elas fardos, sabe, jugos, que Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou, sabe, por exemplo, eu fui de uma denominação, tinha que prender o povo na igreja, o povo não fugir. Prender, se Jesus falou, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu não tenho que prender ninguém. Prender na igreja, para que eu vou prender as pessoas na igreja? Aí tem um monte de grupo daquilo, tem um monte de coisas para as pessoas ficarem fazendo, se ocupando, ao invés de levar aquelas pessoas à vida que Jesus mandou. Elas têm que ser curadas, libertas, sabe? Elas precisam receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo, é a garantia de vida espiritual, de salvação. Porque enquanto a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, por exemplo,
elas estarão vulneráveis. Elas não têm como é que eu posso dizer? Aquele lacre que as impeçam de cair na fé, de largar Jesus. Nós temos o exemplo dos apóstolos. Eles eram um sem o batismo com o Espírito Santo e passaram a ser outros após batismo com o Espírito Santo. Você vê que antes eles eram, eles eram medrosos, eles fugiram, deixaram Jesus, mas não porque não amavam, mas porque não tinham o suporte que garantia, a permanência dele ali, presos sim, às suas convicções espirituais, presos a Jesus. Não à igreja, não a trabalhos, não a várias coisas que ocupem seu tempo. Jesus, muitas das vezes, quando curava as pessoas diziam, Senhor, eu quero seguir-te. Você, não, vai lá e fala para os seus o que Deus fez por você. Então, ao invés de espalharem o que Jesus faz pela gente, ou fez por eles, não fazem isso. Ficam presos dentro da igreja com um monte de coisa, ocupando as pessoas, prendendo as pessoas. Não, negativo. Não foi para isso que Jesus veio. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as pessoas precisam, de Jesus, de Deus. Quando vai na igreja, é aula, estudo da palavra. Chega lá, não é estudo da palavra, é outra coisa. Muitas vezes a pessoa fica ali pregando, falando de pecado, massacrando a pessoa. E quando foi que Jesus ficou falando de pecado? Porque não precisa ficar falando de pecado. Porque quando a pessoa se converte a Jesus, ela mesmo sabe o que tem que fazer. Ela mesmo sabe o que tem que deixar de fazer. Porque o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, não é o pastor. Então as pessoas ficam ali, achando que estão pregando forte. Não, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ser como Jesus fez. Como é que Jesus fez? Está aqui, ó. O plano de salvação está aqui na Bíblia. Eu não tenho que ficar inventando. Eu não tenho que ficar falando de uma coisa que Jesus não falava. Ele falava assim, teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Ponto, acabou. Então, as pessoas estão aí, eu fico olhando, eu estou aqui numa cidade, puxa, o que não falta é igreja. Mas uma igreja em cima da outra praticamente. Aí você vai ver, tá lá as pessoas, tá lá o pregador falando um montão de coisa que a ovelha tá ali, puxa vida, não recebeu, porque o que era para ela ouvir, ela não ouviu. O que era para ela receber, não recebeu. Então, você que está me ouvindo aí, você que de repente é um pregador, é um homem de Deus, creio nisso, preste atenção no que você está fazendo dentro da igreja. Você tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Você tem ovelhas à sua frente, que não são suas, nem da igreja. São ovelhas de Jesus, que você vai prestar conta. Então, quando você for subir no altar, o que você vai fazer? O que você vai pregar? Qual é a mensagem que você vai dar? Não sei, você tem que saber. Você tem que olhar para as pessoas e saber o que você vai falar. E para de ficar falando, jogando na cara da pessoa o que ela faz de errado, pecado. Para com isso. Para com isso. Leia a Bíblia, leia, estuda. Você gosta muito de estudar, estuda. Você vai ver que Jesus não falava de pecado, não ficava ali em cima de ninguém. Um exemplo rápido para a gente encerrar. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, leia lá. Qual foi a palavra que Jesus se referiu a Zaqueu e aos que estavam ali, que só haviam publicanos e meretrizes? Qual foi a palavra que Jesus deu falando de pecado que eles tinham que falar, deixar de fazer? Nenhuma. Quem fala primeiro é Zaqueu. Os religiosos ficavam ali, se ele fosse profeta mesmo, não estaria no meio de meretrizes e publicanos. Jesus não falou nada. Não falou nada. Aí Zaqueu se levanta e fala, Senhor, ele se levanta e fala, hoje resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei, olha ele falando que ele pecava, se roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Aí Jesus fala, em verdade vos digo, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Então,
Observe que não é preciso você ficar perdendo esse tempo precioso que você tem, ficar falando de pecado dentro da igreja. Não precisa você fazer isso. O pecador sabe, o homem sabe, a mulher sabe, o jovem sabe. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com o cabelo comprido, fumando, carteira de cigarro na meia. O pastor nunca falou que eu tinha que largar o cigarro, cortar o cabelo, coisa parecida. Mas quando nós nos convertemos, foi automático. Dia seguinte, quando eu tive encontro com Deus, dia seguinte eu mandei cortar o cabelo, eu peguei o cigarro, joguei dentro do vaso sanitário, pronto, acabou. Estou aqui até hoje, desde 1982, firme na minha fé com o meu Senhor Jesus, que é Ele que me dá a vitória até aqui. Então, guarde essa mensagem com você. Ore a Deus. Deixa o eu de lado, sabe? Você não é nada, eu não sou nada. Deixa o eu de lado. Meu Deus, o que essas pessoas precisam ouvir? Pronto, acabou. Faz isso. E Deus vai abençoar. Você vai ver que a sua igreja vai crescer. Não é passar a mão na cabeça, não. Não é isso que eu estou falando, não. Porque não precisa. Quando o Espírito Santo fala, meu amigo, é como se ele quebrasse o ser humano todinho por dentro. Sabe? O Espírito Santo é fabuloso. Não queira fazer o trabalho dele. Porque você está atrapalhando o Espírito Santo. Não atrapalhe mais o Espírito Santo. Está aí, de repente está aí na sua igreja, diante de você, e continua sem pastor. Por quê? Porque você não está falando o que a ovelha precisa. Você não está dando o que a ovelha precisa ter. Tá bom? Tá certo? E você que vem frequentando igrejas, está por aí, se sente perdido, não fique perdido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se você se voltar para Ele de todo o seu coração, você passa a ser uma pessoa poderosa. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Meu Senhor amado e querido, quero te louvar e te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E que o Senhor, meu Deus, me dê condições desse ano de 2023, me dê a oportunidade de começar um trabalho. Não meu, não de uma igreja, mas aquilo que as pessoas precisam, meu Deus. Porque também se for para a gente começar alguma coisa e fazer o mesmo que os outros fazem, não adianta fazer nada, eu nem quero fazer. E se for também para eu abrir o trabalho e dar com burros na águas como muitos, que começam tão bem e depois se perdem por causa do eu, do orgulho, também não permita não, meu Deus. Porque de igrejas, de denominações, o mundo já está cheio, mas as ovelhas continuam perdidas, sem pastor. Então me dê condições, me abra uma porta, Senhor. Aliás, o Senhor é a porta, o caminho. O Senhor é o caminho que nos leva à salvação. Então me abra a porta aqui nesse mundo para a gente fazer o que o Senhor quer que seja feito. Em nome de Jesus. Visita a todas as pessoas nos hospitais, nos presídios, meu Deus, em casa, no trabalho. De repente, esse amigo caminhoneiro que parou aí, está assistindo essa mensagem, ouvindo, que ele receba essa oração, seja abençoado. Que esse ano de 2023 seja um ano de muitas vitórias, muitas conquistas, muita saúde, muita paz. A todas as pessoas que estão por aí, meu Pai, como ovelhas sem pastor. Seja com elas, meu Deus. Esteja com elas, dê forças para elas. Abençoa, meu Deus, o nosso país. Abençoe o Brasil, que tem tudo para ser o país de primeiro mundo, de ser o maior em tudo, meu Deus. Mas, infelizmente, meu Pai, porque ele é mal governado, estamos aí, meu Deus, à beira de um colapso. Seja conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final de mais uma mensagem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue esse canal nas suas redes sociais. Passe para os seus amigos, seus colegas, tá certo? E ore pela gente, para que a gente possa começar o trabalho esse ano de 2023, tá bom? Meu nome é Pastor Gomes. Que Deus abençoe a sua vida. Gostou? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, seu joinha, compartilhe o máximo que você puder nas suas redes sociais. Divulgue esse vídeo e até o próximo. Acione os sininhos das notificações. Tchau.